E olha só, pessoal, como eu propus aqui alguns minutos atrás no nosso programa, foi no nosso site, o www.jovempan.com.br, que lançamos a nossa pergunta do dia, a nossa enquete do dia, que a gente já vai trazer o resultado aqui para vocês, para dar o tom do próximo bloco aqui do nosso programa. Eu perguntei para vocês se você se se arrepende daquela oportunidade perdida que possa ter passado por você, que o ingrediente que faltou foi um pouquinho de coragem. Faltou coragem, faltou encarar a sério. E uma confissão aqui bem contundente, de 3/4 de todo mundo que respondeu, 75% disseram que sim, quem nunca, né? E 25% disseram que não, posando de herói, dizendo que não, que eu sempre encaro, que eu nunca perco uma oportunidade. Jogo jogado, mas o fato é que a maioria esmagadora aqui da nossa audiência, Mano Ferreira, dizendo que faltou um pouquinho de coragem. Quem nunca, né? Quem nunca? Pois é. O que poderia ter sido, né? Faltasse... Eu já perdi a oportunidade por falta de coragem. Você sabe que anos atrás, eu era ainda adolescente, eu tinha uma oportunidade de ter uma viagem com tudo pago para os Estados Unidos e meu inglês estava enferrujado. Eu fiquei um pouco envergonhado numa dinâmica que ia participar. Acabei não falando muito, perdi a oportunidade de ir com tudo pago para os Estados Unidos, que não fui até hoje, vale dizer. Não conheço ainda os Estados Unidos, então perdi uma oportunidade por falta de coragem e, nesse caso, também de praticar mais o inglês, né? É aquilo, né? Vamos falar de quem entende do assunto, mas para ficar claro aqui, né? A coragem em si não é a ausência do medo, né? E o medo é paralisante, é a capacidade de resistir ao medo e de dominar esse medo. Porque medo todo mundo vai sentir em algum grau, é a nossa capacidade de realmente domar ele. Ninguém melhor que a psicanalista Carla Brandão, agora ao vivasso aqui com a gente, para nos trazer essas dicas de realmente fazer de nós cada vez mais pessoas corajosas. Então, muito bem-vindo, Carla. Obrigado pela presença. Conta pra gente um pouco sobre Bom dia! Aristóteles já dizia lá atrás na Grécia Antiga, né, que a coragem é a principal das virtudes porque ela garante todas as outras. E não deixa de ser uma verdade absoluta essa, né? E aqui no Brasil, Guimarães Rosa já falou que o que a vida quer da gente é coragem, não é verdade? É isso. Como já disse o Mano, ele perdeu uma oportunidade justamente por falta de coragem. E essa é a base do meu trabalho, porque a coragem é uma virtude que todos nós temos quando nascemos. Mas por conta da vida, das crenças, da educação, a gente vai perdendo. A coragem em si, ela leva a gente aonde a gente tanto quer. Mas a gente começa a falar, não, mas como ele falou, né, se sabotando, né? Eu não sou suficientemente bom. E quantas oportunidades eu também já perdi. E por conta disso eu me tornei a pessoa que eu sou hoje, né? Mais de 16 anos eu trabalho com isso. E você, André? Você já perdeu alguma oportunidade por falta de coragem? Quantas vezes, né? Quantas vezes? Não, lógico. Conta uma aí, né? Bota no jogo. Não, eu lembro aqui na minha primeira passagem por esta emissora aqui, na época de pânico, né? Quantas vezes eu não chegava em casa me arrependendo de ter evitado alguma bola dividida ali, mas depois me arrependendo de ter ficado calado diante de determinado absurdo. E não é uma oportunidade que volta, né? É essa que me veio à cabeça aqui. Mas tem que saber entrar na boa também. Mas quantas vezes eu já não me peguei arrependido? Todos nós. Pois é. Jess Peixoto, e você? Vai lá, Jess. Eu adoro a Jess. Vai lá. Que honra. Então, a minha pergunta, ela vai na contramão. Ao mesmo tempo em que a gente tem pessoas que faltam coragem diante da oportunidade, também vejo que tem uma galera que sobra coragem e falta competência ou preparo para essas oportunidades, falta noção, né? Falta noção, por assim dizer. É o cara que vai vender um curso de ser milionário sem nunca ser milionário. Empreendedor de palco. Esse tipo de coisa está acontecendo muito, doutora. E aí a minha pergunta para a senhora é exatamente essa. Como que a gente pega o meio termo, né? Nem tão ao céu, nem tanto à terra. E como a gente dá toques para as pessoas que às vezes estão indo só com a coragem e ainda não têm o preparo para aquele tipo de ocasião ou estão, por assim dizer, enganando os outros? Muito boa pergunta, não esperava outra coisa de você. Sou muito sua fã mesmo. Porque, na verdade, tem gente que confunde coragem com braveza, com arrogância, com sair gritando ou batendo, esperneando. E coragem não é isso. Coragem é nossa essência e ela requer inteligência emocional. Empatia é uma das ferramentas da inteligência emocional. Então, você tem que pensar que você não pode fazer com os outros o que você não faria com você. Esse é um princípio básico. Isso é coragem, na verdade, né? Então, realmente, eu também me formei como coach há muitos anos e nem me identifico como coach hoje em dia por conta dessa situação toda.
porque eu estudei, paguei um curso caríssimo há mais de 7 anos, 8 anos, mas eu me tornei psicanalista por conta disso. Eu acredito que a gente possa entender que a coragem é aquilo que faz você chegar a algum lugar que você tanto deseja. E você tem que desejar isso de uma forma que seja coerente com o que está ao nosso redor. Mas eu também digo uma coisa, tem cabeleireiro bom e cabeleireiro ruim, tem dentista bom, dentista ruim, tem médico bom, tem médico ruim, tem jornalista bom, tem jornalista ruim. Então a gente tem, como sempre na vida, entender o que é melhor para nós, observando, tendo bom senso. E não dá para a gente falar para uma pessoa, se a gente não tem intimidade, que ela, se a gente não foi solicitado, que ela não está sendo honesta com o outro. A gente pode reivindicar, a gente pode alertar. Mas como ser humano, a gente muitas vezes não pode chegar para um cabeleireiro e falar assim, olha, você é um péssimo profissional. Não dá, né? Então a gente busca outro caminho, outra pessoa, outra escolha. Então eu acho que vai mais ou menos por aí. Eu acho que não sei se eu te respondi, veja o que você achou. Não, respondeu sim. Muito obrigada pela excepcional resposta. Posso emendar em outra pergunta? Ou o PP tem uma pergunta? Pode mandar, por favor. Ah, certo. Então, uma outra pergunta. Hoje a gente também tem muitas pessoas com transtornos mentais ligados à questão da ansiedade, do medo. E isso torna a coragem um recurso ainda mais difícil, né? Quando alguém está numa crise de pânico, sim, é difícil se exigir coragem. Como nesses casos também não ser a pessoa que vai, às vezes, incentivar aquilo, mas não entender que a pessoa está com um problema maior, que não é só de coragem, mas incentivar também uma busca de um tratamento ou um caminho assim. Como lidar com esses casos mais graves? Nossa, adorei a pergunta, porque nós estamos no Janeiro Branco. É um mês onde a gente propaga justamente a conscientização sobre saúde mental. Um tema muito recente até, mas muito necessário. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Quase 10% da população é ansiosa, segundo pesquisas. A OMS prevê que em 2030, que daqui 5 anos, parece pouco, mas parece muito, mas é pouco, o Brasil, a doença que vai pegar mais pessoas, que vai atingir mais pessoas é a depressão. Mais do que câncer, inclusive. Então é uma coisa muito grave, estamos diante de um quadro muito grave. E amigo não é terapeuta. Colega não é terapeuta. Como você falou, procurar coisas no Google não é terapia. É terapêutico você ter um hobby, é terapêutico você fazer alguma coisa interessante, mas não é terapia. Portanto, como tudo, a gente tem que pensar em procurar um especialista. Quando a gente procura uma pessoa que sabe o que está fazendo e você tem confiança nessa pessoa, as coisas começam a melhorar. E realmente é como se a gente estivesse dopando a nossa visão para não usarmos a coragem quando nós temos esses outros atributos muito negativos que interferem na nossa saúde mental para a gente poder ser a gente mesmo. Porque quando a gente está em depressão, quando tem burnout, quando tem síndrome do pânico, quando a ansiedade está muito grande, nós não nos enxergamos. Muito pelo contrário, nós não olhamos para a gente como a gente é. A gente cria uma nova realidade que não condiz com a realidade. Então a gente vai acreditando naquela nova realidade que nós somos. Às vezes pessoas, já entrevistei pessoas no meu podcast que trabalhavam, inclusive, eram bem conhecidas, líderes fortes, firmes, que não podiam dizer que estavam com síndrome do pânico dentro do ambiente de trabalho, para não serem mal vistos. Então é uma coisa silenciosa, às vezes o nosso vizinho tem esse tipo de problema, porque ainda não normalizamos. Adorei a sua pergunta. A gente precisa seguir adiante, mas a gente agradece demais. Carla Brandão, psicanalista, esteve aqui desfilando aí todo o conhecimento e agregando demais aí essa mensagem que a vida quer de nós, é isso mesmo, é a coragem da gente começar, a coragem de evitar ser medíocres e realmente é a coragem de fazer e realmente botar em prática, né? Porque senão a gente vai estar falando dos outros que tiveram coragem e fizeram. Então, a vida é curta, tem que ter coragem desde já. Obrigado demais, Carla, pela presença. Eu que agradeço, sou muito fã de vocês e da coragem de vocês 4 aí hoje. Eu estava assistindo desde o começo, assisto sempre. Obrigado. Parabéns, viu? Honra toda nossa.